Amém? Então hoje começamos uma nova série aqui nos Teens. E hoje o nosso primeiro assunto o nome da nossa série é O que Anunciamos, é a Bíblia. Então, o que anunciamos sobre a Bíblia? Fala para a pessoa que está do seu lado. O que anunciamos sobre a Bíblia? A gente poderia começar por Deus, tá? Mas eu particularmente decidi começar pela Bíblia, porque a Bíblia é o principal meio pelo qual Deus se revela. Então, vamos começar por aqui, depois a gente fala sobre Deus, que é o autor da Bíblia, né? Já dando spoiler aqui. E uma curiosidade, vocês sabiam, acho que vocês sabem já, que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, de tudo, e ninguém bate, tipo assim, appellation, assim, a Bíblia. Vocês sabiam? Quem não sabia, levanta a mão. Eu não sabia que a Bíblia era o livro mais vendido. Pode levantar, sem medo. Não sabia. Então te prepara que o bicho vai pegar pro teu lado, que hoje tá punk aqui o que tá preparado no meu esboço, tá? Se você não sabia disso, espero que você esteja atento no que a gente vai falar aqui. A Bíblia é imbatível, ninguém consegue derrubar o que está ali. As pessoas tentam chamar de desatualizado, retrógrado, irrelevante, antiquado, antigo. Tentam, mas ela se mantém como a verdade e ela não vai passar. Olha que interessante. Isso aqui vai passar no sentido de pregar o evangelho vai passar. Pregar o evangelho vai passar. A adoração não vai passar, porque a gente vai adorar a Deus no céu. Mas todo o resto vai passar. Tudo que tu vê. Sei lá, tua roupa, tudo. Essas cadeiras, esse chão, tudo vai passar. Tanto quanto passou nas gerações que já passaram. As construções caem, tudo passa. A palavra de Deus não passa. E ela vai perdurar a eternidade. A palavra de Deus não passa. E para ilustrar, tem um cara chamado Voltaire, um filósofo, né, francês, fruto do iluminismo, né, da razão e tarará. Ele diz assim, na época dele, né, em 100 anos, a Bíblia será um livro esquecido e desconhecido. Quando que ele falou isso? Século XVIII, ele falou isso. 100 anos depois que ele falou essa frase, a Sociedade Bíblica de Genebra ocupou a sua casa. Muito triste, né? Tipo, o cara cheio de razão, falar besteira. Nós estamos aqui em 2022. Quem é Voltaire? Quem é Voltaire? Eu sei lá, meu. Eu sei que está aqui, ó. Está aqui na minha mão, está na mão dos crentes aqui, está no celular de alguns que são crentes também, mas mais ou menos. Então a Bíblia é um livro relevante, tá? Primeiro ponto. O que nós vamos ver hoje? Tem no slide lá. É basicamente duas coisas. O que é a Bíblia e como a Bíblia chegou até nós e por que podemos acreditar na Bíblia. O que é a Bíblia, tá? O que é, em definição. Como ela chegou até aqui, na nossa mão, impressa, que você pode pegar, ou no seu smartphone. E por que ela é confiável, por que a gente pode acreditar nela, tá? Então, começando. Eu peguei, lá no site da Saddleback Church, da igreja lá da Califórnia, eu peguei a declaração de fé deles com relação à Bíblia. Tem que copiar, porque os caras são, né, referência, não vamos errar, vamos pelo certo. Bota lá a declaração da Saddleback, sobre o que é a Bíblia. Bota no slide lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem como apagar essa luz de trás aqui? Que daí acho que fica melhor o telão lá para ler. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os homens. Foi escrito por autores humanos sob a orientação sobrenatural do Espírito Santo. É a fonte suprema da verdade para as crenças e a vida cristã. Porque é inspirado por Deus, é verdade, sem qualquer mistura de erro. Tá? E uma cacetada de versículo ali embaixo, para sustentar o que está sendo dito em cima. Tá? Um ponto importante do que está escrito ali. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Fala para a pessoa que está ao teu lado. O Espírito Santo inspirou,
Fala, meu, senão tu não... Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Tá? Quem é o Espírito Santo? Semana que vem, o Ivan vai matar essa pergunta sobre quem é o Espírito Santo. Na outra. Depois da semana que vem, na outra. Obrigado, Matheus. Outra coisa. Ela é, a Bíblia, a fonte suprema da verdade. Para as crenças e a vida cristã. O que eles estão querendo dizer? A gente chama também, né? Regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé, né? Tipo, no que a gente pensa, como a gente crê. E prática. Ou seja, quando tu vai tomar decisão, tu volta para o texto bíblico. Mas a Bíblia não aconselha fazer isso. O que tu vai fazer? Tu pode ir contra e arca com as consequências. Ou tu pode ser sábio e ouvir o que o texto bíblico está falando e seguir o que está escrito ali. Então ela te aconselha na vida do dia a dia, tá? Claro, para os crentes, né? Porque quem não é crente, por isso que eles botaram vida cristã. Quem não é crente não está nem aí para a Bíblia. Nós somos. Amém ou não? Amém, tá? Beleza. Então, dando seguimento, o que é a Bíblia? Simplesmente, a Bíblia é a palavra de Deus de forma escrita. A gente poderia dizer, Jesus é a palavra de Deus. A gente poderia dizer isso? Não? Jesus é a palavra de Deus, o verbo encarnado. Poderíamos dizer isso. Mas a Bíblia é a palavra de Deus de forma escrita. Poderia dizer que muitas vezes aconteceu, do Rafaelzinho aqui, dar um exemplo, ele foi palavra de Deus na minha vida. Porque Deus falou com ele e ele falou comigo, o Rafaelzinho. Foi palavra de Deus, mas não escrito. E não é Jesus encarnado. Entende? Então a Bíblia é a palavra de Deus de forma escrita. Eu vou confessar um negócio para vocês. Essa semana, eu estudei um monte, sobre isso daqui. Formação do cânon, um monte, assim. E a Jéssica viu. Lia daqui. Lá eu pensava, como é que eu vou explicar isso aí? Daí eu achei um vídeo na internet, que em 5 minutos, eles acabam com tudo que eu ia dizer, ilustrado. É truncado o vídeo? É truncado um pouco. Se tu não prestar atenção, tu não vai entender. Mas se tu prestar atenção, tu vai entender e tu vai poder até explicar para os outros. Tá? Então, presta atenção, pelo amor de Deus. A Jéssica estava prestando atenção com o volume alto da TV e pediu para eu voltar. Uma parte. Porque ela perdeu. Então, são 5 minutos. Eu sei que tu está acostumado com o TikTok, 30 segundos, 15 segundos, que não serve de nada. Mas agora são 5 minutos. Fala para a pessoa que está lá. Só 5 minutinhos. Tu vai conseguir. Então vamos apagar a luz e vamos olhar o primeiro vídeo. A Bíblia é um dos livros mais influentes da história humana. Ela explora as grandes questões ligadas à nossa existência. Ela inspirou muitas pessoas a fazerem grandes coisas. E confundiu muitas outras. E você provavelmente tem uma por aí largada em algum lugar. Então, o que realmente é a Bíblia? Bom, a Bíblia é uma pequena coletânea de livros que surgiram da história do povo do antigo Israel. De certo modo, os israelitas eram como qualquer outra civilização antiga, porém entre eles havia uma longa linhagem de indivíduos chamados profetas, que viam a história de Israel como tudo menos comum. Eles viam Israel como um elemento central do que Deus estava fazendo por toda a humanidade. E esses profetas eram gênios literários. Sério? Com grande habilidade, eles usaram a língua hebraica para escrever narrativas épicas e poesia muito sofisticada. Eles eram mestres de metáforas e histórias. E utilizavam tudo isso para explorar as grandes questões que envolvem a vida, a morte e as dificuldades humanas. Então muitos autores diferentes escreveram esse livro. Sim. Esses textos foram produzidos durante um período de mais de 1000 anos, começando com as origens de Israel no Egito e seguindo até a fundação do seu reino com o primeiro templo. Mas eles acabaram sendo conquistados pelos babilônios que os levaram para o exílio. Depois, em um momento crucial na sua história, muitos israelitas voltaram para sua terra. Eles construíram o templo e formaram sua identidade. Foi aí que as escrituras judaicas começaram a se tornar aquilo que conhecemos hoje. Certo, a Bíblia judaica
e o que ela contém? Em hebraico, ela é designada por uma sigla. Tanakh. O T representa a Torá, às vezes chamada de a lei. Esses são os 5 livros da história da fundação de Israel. O N representa Nevhin, a palavra hebraica para profetas. Esses são os livros históricos que contam a história de Israel do ponto de vista dos profetas. Depois temos os livros poéticos dos próprios profetas. O K é a abreviação de Ketuvim, a palavra hebraica para escrito. Essa é uma coleção diversificada de livros poéticos, livros de sabedoria e outras narrativas. E os judeus acreditam que Deus fala com seu povo por meio de todas essas obras literárias. Existem outros textos judaicos produzidos durante o período do Segundo Templo também. Sim, um grupo de textos muito variados. Esses textos também eram muito valorizados nas comunidades judaicas. E houve debate nos tempos antigos se alguns desses textos deveriam ser considerados parte das escrituras ou não. Ou seja, são muitos textos diferentes produzidos por um longo período de tempo. Por que eles foram reunidos desse jeito? Bom, em conjunto, esses textos contam uma história incrível sobre como Deus está trabalhando por meio desse povo para trazer ordem e beleza ao caos do nosso mundo. E tudo isso aumenta a esperança da chegada de um novo líder que viria e renovaria toda a criação. Mas o Tanakh termina e esse líder não vem. Então é uma obra de arte, mas não tem um final? Exatamente. No entanto, poucos séculos mais tarde, entra em cena um profeta judeu chamado Jesus de Nazaré. Ele afirmou que tinha vindo para levar adiante a história do Tanakh. Certo, então Jesus fez muitas coisas legais, foi morto, mas seus seguidores afirmam que ele tinha ressuscitado e estava vivo. Sim, eles disseram que Jesus era aquele líder tão esperado que iria restaurar o mundo. E por isso seus primeiros seguidores, chamados apóstolos, escreveram novas obras literárias sobre a história de Jesus. Eles chamaram essas obras de Boas Novas ou o Evangelho. Há também um relato chamado Atos contando a expansão do movimento de Jesus fora de Israel. Depois eles enviaram cartas para as comunidades espalhadas pelo mundo antigo. Eles consideravam esses textos como parte das Escrituras? Sim, os apóstolos escreveram tudo isso como sendo o primeiro daquela história encontrada no Tanakh. E assim continuaram o brilhantismo literário da tradição judaica. Eles também acreditavam que Deus estava falando com o seu povo por meio desses textos, junto com as Escrituras de Israel. Então esses são o Antigo e o Novo Testamento. Mas o que os primeiros cristãos pensavam sobre a literatura do Segundo Templo? Grupos diferentes tinham opiniões diferentes sobre alguns desses livros. Eles liam e valorizavam esses textos que foram passados adiante junto com as Escrituras judaicas. Temos o Tanakh, as escrituras judaicas, temos essas obras do período do Segundo Templo e depois os textos dos apóstolos sobre Jesus. Isso é muita literatura. Então, o que está dentro da minha Bíblia? O movimento cristão assumiu diferentes formas ao longo desses 2000 anos. Desde o início, todos os cristãos conheceram o Tanakh e o Novo Testamento como escritura sagrada. Durante séculos, grande parte da literatura do Segundo Templo foi lida parte da tradição bíblica. Após algum tempo, a Igreja Católica oficializou alguns desses livros e o chamou de livros deuterocanônicos. Algumas igrejas ortodoxas usavam até mais livros dessa literatura do Segundo Templo. Mas no século XVI, durante a Reforma, os cristãos protestantes quiseram voltar aos textos antigos dos profetas e apóstolos e aceitaram somente o Antigo e o Novo Testamento. Legal. Acho que entendi. Mas como uma coleção de livros produzida ao longo de milhares de anos por todos esses autores pode contar uma única história? Essa é a questão que vamos tratar no nosso próximo vídeo. Beleza. Ligar a luz ali. Hoje está corrido. O que acharam do vídeo? Brabo? Deu para entender? Bom, né? Os caras resumiram todo o Antigo Testamento naquela historinha ali. Então, como que a Bíblia chegou até nós? Uma coisa interessante da gente pensar, vamos começar pelo Antigo Testamento, né? Como que o Antigo Testamento começou? Tá? O Antigo Testamento escrito. Ele começou por onde? Pelo dedo de Deus. Olha que loucura. Aonde? Cadê os bons de Bíblia? Onde? No Êxodo. Aonde que ele escreveu? Aí, nas tábuas. Os mandamentos. Começou por lá. A escrita, tá? E antes? Porque a Bíblia não começa em Êxodo. Começa em Gênesis.
Estudando, o que eles falaram? Que vinha na tradição oral. Tipo, Adão, Caim, Caim morreu, né? Noé, Abraão, e um contando a história pro outro. Quem escreveu essa história? Mais alto, estão com medo? Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Os primeiros livros do Antigo Testamento. Então, nós temos Deus inaugurando e Moisés escrevendo toda a tradição oral até Êxodo. Em Êxodo ele nasce, então é a própria história dele contando ali. E no finalzinho ali a gente tem trechos, que é a morte de Moisés, a gente tem Josué, e daí vocês já sabem o resto, né? Tipo, cada um é um autor ali. Então, o Antigo Testamento é isso, tá? E quando eles usaram no vídeo ali a palavra Tanakh, o Ta de Torá, instrução ou lei, que é o Pentateuco, o Nevim, os profetas, e o Ketuvim, os escritos. A Tanakh, a Bíblia judaica do povo judeu, é exatamente o nosso Antigo Testamento. Gênesis, Levítico... tem outra ordem. Para ficar mais claro, vamos colocar a lista ali, a lista do Antigo Testamento, que tem o slide marrom. Apareceu? Aqui está muito claro. O Antigo Testamento, o Pentateuco, Torá, daí ali a gente separa diferente dos judeus, né? Os históricos, José, Juízes, até Esther. Os profetas maiores, os poéticos, e eles chamam também de sapienciais, livros de sabedoria, os poéticos. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E os menores, Oséias, Joás, Amós, Batidas, é isso, tá? Esses 39 livros, um cânon, que eles chamam, que é cânon, a palavra tipo de régua, de medida, exato, certo, fiel, vamos botar, do Antigo Testamento. Essa é a lista. Tá, mas eu quero saber mais detalhes. Quero saber o Mileto lá, o bispo de Sardes, que foi o primeiro cara que fez essa lista. Ou Eusébio, Orígenes. Eu quero saber sobre esses caras. Bom que você quer saber sobre esses caras. Vai para o PDVM. Lá no PDVM, o que é o PDVM? Programa de Desenvolvimento de Vida Ministerial. O PDVM vai te dar todos os detalhes, vai tirar as dúvidas, tem excelentes professores, nós temos os cursos de Fundamentos 1, Fundamentos 2, abriu a inscrição agora, encaixou certinho com o que eu queria falar, já ia falar antes, abriu a inscrição. Fundamentos 1, Fundamentos 2, nós temos a história da igreja, vai pegar todas as tretas, heresia, cânon daqui, cânon de lá, vai para cá, livro que os judeus consideravam importante, não está mais, Lutero, tá? Vai para PDVM. Aqui não é PDVM. Beleza. Uma coisa importante quando a gente fala de Antigo Testamento, tá? Quem sabe o que é que eu... Qual que foi a primeira pergunta que eu fiz? Que era tipo tribarbada, qual foi a primeira? Do Antigo e do Antigo do Novo, né? Acho que foi isso? Não? Fiz uma pergunta no início que era tipo... A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Tinha gente que não sabia. Agora a pergunta mais difícil. Quem sabe o que é os pergaminhos do Mar Morto? Pergaminhos do Mar Morto. Só o João. Pergaminhos do Mar Morto. Os líderes. Aê! Viu? Sempre tem os crentes. Pergaminhos do Mar Morto. Tá? Por que esse negócio que parece que não tem sentido é um bagulho importante? Por quê? Fala para a pessoa que está do teu lado. 1946. Menos de 100 anos atrás. 1946. Um cara procurando um bicho, essa é a que conta a história, procurando uma cabra, jogou uma pedra, sei lá, fez uma história dos beduínos, sei lá, não sei direito a história. Mas o cara achou jarros com pergaminhos dentro. E a datação, a data de quando é esses pergaminhos, olha para mim, cabeção, não vai entender. É de 100 anos antes de Cristo. Só deixa eu colar aqui para ver se está certo. Exatamente. 1946, um cara achou um papelzinho que foi escrito 100 anos antes de Cristo. Vai dar 2.040 e poucos anos, pergaminho. E a cópia mais antiga que a gente tinha antes de encontrar
esses papeizinhos, que se falar manuscrito a gente já não entende, né? Eram de 900 anos depois de Cristo. Os mais antigos que tinha era de 900 depois de Cristo. O que o ser humano tem essa capacidade, né? Ele não é só ruim, não. Pegou os antigos, do manuscrito do Mar Morto, e botou do lado dos de 900 depois de Cristo. E começou a fazer 7 erros. Aqui, 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 aqui. Adivinha a diferença? A diferença que tinha era de 5% em ortografia. O negócio era igual. Igual. Fala pra você que tá lá. Igual. É por isso que a Bíblia é o livro de Deus, meu. Entendeu? Deus nos deu um texto. Esse é o resumo. Não estou entendendo nada do que você está falando, Henrique. Deus nos deu um texto. É isso. Na língua humana a gente conseguiu escrever. Ele nos deu. É isso. Não tem, meu. Eu não estou forçando a barra. Vocês podem dar Google, pesquisar. Não estou forçando. Tomara que tenha um ateu aqui para falar comigo. Mas é isso, tá? Adoro ateu. Ateu às vezes é mais crente que os crentes. Tá? Fechamos o Antigo Testamento? Tá suficiente. Novo Testamento. O Novo Testamento, tipo assim, os judeus, eles são Caxias, entendeu? Pô, judeus, meu, Abraão, tá ligado? Moisés, os caras não vão rachar. Pô, cultura, tradição. Aí vem o Novo Testamento. Os caras meio grego. Daí tu já fica, como assim, meu? Não. Deve ter coisa errada aí, meu. Mas, o que mais predominava assim, nos apóstolos era a cultura judaica. Então, eles manjavam no Antigo Testamento. E, para quem não sabe, o Novo Testamento, ele revela o Antigo Testamento. Então, ele meio que encaixa. Ele é tipo um presente. O Antigo Testamento é um embrulho. Quando você abre o embrulho, está o Novo Testamento. Tipo assim. Deu pra entender? Mas é mais ou menos. Deu pra entender? Não? Ao contrário? Não, é isso, né? Qual que é o resumo, tá? Vamos falar canon, que é o tecniquez, mas se tu quiser saber mais, vai pro PDVM. O canon do Novo Testamento, ele, de tudo que eu vi, estudei, li, ouve o fulano de tal, pesquisa não vou falar o nome agora, que eu vou falar um outro depois. Ele se resume numa palavra de Jesus, num texto que está nos evangelhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É isso. O que aconteceu foi isso. Tá? O que aconteceu foi, Jesus falou por meio do texto, Espírito Santo, né, também, inspirou, e a igreja reconheceu que aquilo ali era a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu, tá? Tem um texto, paulada também, deixa eu só achar aqui. Cadê o texto? Peraí, deixa eu achar aqui. Um texto de Jesus também. Não sei onde está. Que fala que o Espírito Santo... deve estar aqui, ó, na confissão da Saddleback lá. Que o Espírito Santo vai lembrar de tudo. Lembra desse texto? Tipo assim, os discípulos preocupados, porque já estavam aprendendo um monte sobre Jesus, e Jesus larga assim, ó, não se preocupem, porque o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo. Já leram esse texto? Sim. Tem esse texto na Bíblia, pode dar uma olhada. Então o que aconteceu foi isso, Jesus falou, o Espírito Santo lembrou e eles escreveram. Tá? Novo Testamento. Tem só um probleminha assim, só um probleminha bem pequenininho. Nós não temos nenhuma, eles chamam de autógrafos. Que seria o quê? O texto original. Nós não temos nenhum. Tipo assim, Paulo escreveu, tá aqui o papel. Nenhum. E tu acredita, né? E tu acredita na Bíblia. Eu? Isso é o que aconteceu. Mateus escreveu. E tá aqui o papel. Nenhum. Zero. Nenhum autógrafo original. Mas, nós temos
milhares de cópias. Milhares. De cópia daqui, porque o texto ele ia indo, né? Bombou na internet, na época. E a primeira vez que alguém escreveu o Novo Testamento inteirinho, como tu vê bonitinho aí, no teu celular ou na tua Bíblia, foi no século IV. E Jesus é do, né, ali 30 depois de Cristo. No 4 alguém escreveu do começo ao fim. O que nós temos 5.000 a 6.000 cópias dos textos originais. Elas vêm da virada do primeiro século para o segundo. Daí o que os caras fazem? Pegam os textos inteiros e pegam as cópias mais antigas e começam a fazer 7 erros. Igual o negócio que eu falei do manuscrito do Mar Morto. O nome disso se chama crítica textual. Tá? Os caras começam aqui, mas aqui, ó, o que o cara falou aqui? Ah, então isso aqui, isso daqui. Só que 80% disso é igual. 20% eles trabalham nessa daí. E é pedaço, né? Aí pega um pedaço. Ah, aqui, ó. Agora faz sentido aqui, ó. Rato, gato. Tá ligado? E vai montando. O negócio é confiável. É o documento mais bem estressado, vamos dizer assim, de todo o universo. Porque tem muita cópia e eles podem chegar muito... Dá para chumbar que é exatamente o que o cara escreveu no grego? Não dá para chumbar. Mas dá para dizer que é muito próximo ao que estava no original. Muito próximo. Por causa dessa ciência chamada crítica textual. Quer saber mais? O nome do cara é Marcelo Berti. Referência no Brasil é ele, nesse assunto. Não vai pesquisar, né? Mas só para saber. A gente tem essa crise de tipo... Deixa eu ver o tempo. A gente já tem chuveiro. A gente já tem... O que mais que a gente já tem? Ar-condicionado. Energia. Como é que funciona isso aí? Eu sei lá, eu só uso. Internet. Não sei como funciona. Se pedir para eu voltar no tempo e ensinar as pessoas as coisas que tem aqui, eu sei lá. Não sei. A Bíblia é a mesma coisa. A gente pega... em português ainda, meu. Como é que Paulo sabia escrever português? Tá ligado? Tu ri? Mas é isso que tu pensa, no fundo. Moisés, meu, que legal que Moisés sabia escrever português, meu. E olha que loucura, meu. Ele escreveu na linguagem de hoje e na revista atualizada. Tinha tempo. Não, gente, é trabalho de centenas de pessoas, de centenas de anos, de investigação, igual criminal, de aqui, para a gente poder abrir a Bíblia e dizer, isso aqui é confiável. Qualquer tradução no Brasil, qualquer um. Às vezes tem uns negócios que tu fica meio assim, pelo amor de Deus. Às vezes tem, né, Ivan? Às vezes tem. Que daí tu compara as traduções, tu vê que aqui, essa galerinha aqui da acadêmicos deram uma rateada aqui. Às vezes tem. Mas é tipo, não é coisa central. Tipo, Jesus é Deus, não é? Não entra em discussão isso aí. Qual outra coisa? Jesus vai voltar. Não tem dúvida, entendeu? É coisa pequena, assim. Tá bom? Por isso que a gente pode confiar no Novo Testamento. Amém ou não? Deu para entender? Deu para entender. Mas eu quero saber do Atanásio, do Concílio de Catargo. Falei errado? Concílio de Cartago. Que aconteceu lá no século IV. Vai para o PDVM, meu. Sabia, meu? Tem PDVM. História da igreja, panorama, Antigo Testamento, Novo Testamento, fundamentos. Enche o Ivan de pergunta lá. Tá bom? Como é que ficou o cânon do Novo Testamento? Bota na tela lá. Os 27 livrinhos. Os evangelhos, pode baixar a luz um pouquinho. Os evangelhos, Atos, as cartas paulinas, que são 13. As cartas gerais, que eu já me esqueci o número. 3, 6, 8. Isso? Estou contando errado? 8. Ali. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. E o livro do Apocalipse. Esse é o cânon do Novo Testamento. Tá? 27 livros, com 39, 66. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Certo? Essa é a lista. Tá? Que nem no vídeo, acho que, não sei se foi no vídeo 1, no vídeo 2. O vídeo 2 é de arrebentar. Vou passar um outro vídeo de 5 minutos. Vou ter que correr aqui. O Martinho Lutero, ele foi
fundamental assim, em retomar o Antigo Testamento, que é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica pegou os escritos do povo de Israel e considerava como canônico. Daí o Martinho Lutero, não é bem assim, o povo judeu que estava certo, tira. Vamos seguir a Bíblia judaica certinho, a Tanakh, e daí a gente não tem os apócrifos. Não entendi nada, não tem problema, não tem problema. Tá bom? É importante falar, mais ou menos importante, mas trabalho dos alemães, dos ingleses, dos franceses, que tu nem eu, não sei os nomes, mas eles que foram os brabo desse trabalho de, cara, isso daqui, ó, aqui tem um negocinho que dá pra ajeitar. Aqui não está tão próximo com o original. Então, esses caras aí deram a vida deles para isso, para a gente poder abrir a Bíblia hoje, tá tranquilo, tá? Confia nas traduções, eu botei assim para os guri, tá? Só para os guri. Confia na tradução, negrão. Confia na tradução. Tradução é braba. Agora nós vamos para o final. Por que podemos acreditar na Bíblia? Tem slide lá. Por que podemos acreditar na Bíblia? O que a história diz? A maneira como foi contada a narrativa bíblica. O que Jesus pensava sobre a Bíblia? Vamos ver? O que a história diz? Lugares reais, pessoas reais, tempos reais. Nada é falso, tudo é verdadeiro. Por quê? Porque Deus não mente. Então tudo que está ali é verdadeiro, puro. Se a Bíblia contivesse uma mentira, não viria de Deus, porque Deus é um Deus de verdade. As mesmas coisas que a gente faz para descobrir se alguém matou alguém. Narrativa histórica é assim, né? Tu não consegue fazer assim, ó. Tu foi na aula hoje? Vamos reproduzir em laboratório. Não, né? Tu foi na aula hoje? Daí tu vai dizer, fui. Daí o que eu vou dizer? Vou ir na chamada. Tem presença? Guilherme, tu viu ela? É assim. Prova histórica é assim. Tu viu ela? Vi. Opa! Tá na chamada? Viu? Vamos procurar a câmera. Tá ligado? Que a arqueologia seria isso, né? Vamos procurar um vestígio do que se aconteceu mesmo. Comi pão. Mas então deixa eu ver se não tem um farelinho. A Bíblia resiste a todos os testes. Todos. Aerópago de Paulo, 54 cidades, 32 países, 9 diferentes ilhas que Lucas escreveu no livro de Atos. Todas precisas e verdadeiras. Todas. Nada errado. A gente poderia falar que a Bíblia é cientificamente também, mas vai sair um vídeo aí daqui a pouco sobre isso. Não no nosso canal, mas vai sair, vocês vão descobrir. Sobre ciência, sobre profecias. Poderia falar sobre isso. A Bíblia é extremamente confiável. Segundo ponto, para nós correr. Narrativa unificada. Vai ter o vídeo do Bible Project. A maneira que foi contada a história não vem da cabeça do ser humano. O ser humano é brabo, Shakespeare, Einstein, é bom. Mas o que está escrito no texto bíblico, a maneira como Jesus se revela o mistério de Deus, que a gente leu lá nas cartas de Paulo, no estudo bíblico, não, o ser humano não conseguiria. Um Deus que morre, um Deus que manda amar os inimigos, que isso? O ser humano vai capaz de fazer isso? Guerra na Ucrânia, tá ligado? Não sei se eu posso falar isso. Será que o YouTube vai me derrubar se eu falar isso? Que ele vai pegar, né? Uma pena falar isso. 1.500 anos de tempo de escrita. 40 autores diferentes. Não foi um, não foi dois. Não foi alguém inventando uma historinha. 40 pessoas envolvidas. E a narrativa encaixando. Que não quebra-cabeça. 3 continentes diferentes. 3 línguas diferentes. Hebreu, aramaico, grego. Não foi que nem o confucionismo lá, que o cara pegou e saiu escrevendo sozinho. Budismo. Não, é uma galera escrevendo. Se dá pra mim, já vai ter contradição. Pra mim. Dá pra mim, pra eu escrever do começo ao fim, não vai bater. 40, negrão, 40. Escrevendo. E todas encaixam, nenhum erro. Para! Vamos ver o vídeo. Segundo vídeo. História da Bíblia. Segundo vídeo.
A Bíblia é um livro importante, mas é muito longo. Sim, ela é uma coleção de livros escritos durante um longo período de tempo. Quando juntamos esses livros, temos uma única história. Então, qual é a história da Bíblia? Bom, ela começa por nos apresentar a mente diante do autor de toda a realidade, um ser chamado Deus. Ele tem o poder de pegar o caos do mundo que ainda não foi criado e gerar ordem, beleza em um jardim cheio de vida. Então, para completar esse grande feito, Deus escolhe essas criaturas chamadas humanos. Ou, em hebraico, Adão. Que são criadas à imagem de Deus. Isso significa que os humanos são chamados a governar este belo mundo em nome de Deus, aproveitando todo o seu potencial e criando ainda mais beleza e ordem. Essa é uma história sobre humanos que usam seu poder para criar um trabalho importante e bem animado. Mas a pergunta é, como? Sim, a humanidade tem uma escolha a fazer, que é representada por uma árvore frutífera. Os humanos podem ser parceiros de Deus e viver em liberdade se confiarem no conhecimento de Deus sobre o bem e o mal. Ou eles tomam esse poder de definir bem e mal, que, como Deus avisa, vai levar à morte. eles escutam a voz de uma criatura sombria e misteriosa que lhes diz: a escolha é simples. Peguem o fruto e lhes dará poder e liberdade para governarem o mundo do jeito que quiserem. Então eles pegam esse conhecimento e, como resultado, duvidam de tudo e de todos e começam a se proteger uns dos outros. Isso leva a relacionamentos rompidos, lutas violentas pelo poder e, finalmente, a toda uma civilização, Babilônia, que redefiniu o mal como sendo algo bom. Por isso, Deus dispersa esse projeto humano corrompido. E aqui a história da Bíblia tem uma reviravolta importante. O foco se concentra na história de um homem e uma mulher que saem da Babilônia, Abraão e Sara. Sim, Deus promete que deles nascerá um novo povo, uma nação que terá uma nova chance de fazer a escolha certa. Se essa nação tiver sucesso, abrirá um novo caminho para o resto da humanidade. E é por isso que o restante da Bíblia fala sobre essa família. Mas as coisas não correm muito bem. Apesar de receber direção pessoal de Deus, a família de Abraão cai na mesma tentação. Eles ignoram a Deus e redefinem o bem e o mal nos seus próprios termos. Mesmo quando seus melhores líderes estavam no comando, até governantes que buscavam a orientação de Deus e tinham sabedoria divina cederam à tentação. Então os israelitas foram avisados pelos seus próprios profetas de que essas escolhas os levariam de volta à Babilônia, e dessa vez como cativos vivendo no exílio. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, mesmo com a direção pessoal de Deus, Israel falha. Quem consegue vencer? Bom, os profetas disseram que a história ainda não tinha acabado. Deus enviaria um novo líder para cobrir as falhas de Israel e transformar a mente e o coração das pessoas, para que pudessem fazer a escolha certa. Porém, a parte da Bíblia chamada Antigo Testamento termina, e essas promessas ficam em suspense. E a história bíblica continua no Novo Testamento. Conhecemos um homem que vem da linhagem dos reis de Israel, Jesus de Nazaré. Ele disse que tinha vindo cumprir todas essas promessas. Ele enfrentou aquele mal sombrio e misterioso ao qual toda a humanidade tinha cedido e resistiu ao seu poder. E então anunciou que Deus tinha chegado para governar o mundo por meio dele. Jesus ensinou que Deus define sobre o bem e o mal e disse que o verdadeiro poder existe quando servimos outras pessoas. De acordo com Jesus, as pessoas que amam os pobres e até os seus inimigos são as que realmente governam o mundo. Uau! Isso aí é confuso, mas é muito bonito. Assim como a afirmação que a história faz a respeito de Jesus. Ele é Deus que se fez homem para ser tanto para Israel quanto para a humanidade o que nós jamais poderíamos ser sozinhos. Ele veio tomar sobre si as consequências da nossa maldade. E o seu amor sacrificial provou ser mais forte do que o mal e a própria morte. Então agora, a humanidade está perante uma nova escolha. Representada por uma nova árvore. Continuar seguindo a velha maneira de ser dos humanos ou aventurar-se por esse novo caminho. Na história, os que escolhem o caminho de Jesus são energizados pelo poder do próprio Deus. Pessoas que sabem que são amadas e perdoadas por Deus podem se tornar pessoas que amam e perdoam os outros. O movimento de Jesus se espalhou rapidamente pelo mundo, formando novas comunidades de pessoas que seguem o caminho de Jesus. Mas elas enfrentam problemas. Elas estavam sendo perseguidas por pessoas poderosas e dentro de algumas comunidades havia muita confusão e transigência. É, porque seguir Jesus é algo muito difícil. Assim, os líderes do movimento, chamados de apóstolos, escreveram cartas para consolar e incentivar essas comunidades a permanecerem fiéis ao caminho difícil de Jesus. Elas são chamadas a esperar o dia em que Jesus virá e mudará tudo. Assim, a Bíblia termina apontando para o dia futuro em que tudo que está errado será consertado. O mal será banido, o céu e a terra estarão unidos, e a humanidade poderá governar o mundo unida no amor e no poder de Deus. Certo? Então essa é a história da Bíblia.
que une todos esses livros. Mas o interessante é que cada livro contém um tipo diferente de literatura que contribui para a história de uma forma ímpar. E é isso que o próximo vídeo vai explorar. Dali. Bom, né? Bom. Para encerrar, para a gente ir para as tribos, tá? O que esse Jesus, o prometido no Antigo Testamento, pensava sobre a Escritura do Antigo Testamento, né? Porque o Novo não está escrito ainda. Te liga, cabeção. Bota no slide. Jesus, o que ele pensava? Ele acreditou nos profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 40 e 24:15. Jesus acreditou em Noé. Lucas, capítulo 17, versículo 26. Ou seja, né, no Gênesis ali. Jesus acreditou em Adão e Eva. Mateus, capítulo 19, versículo 4. Ele acreditou em Sodoma e Gomorra, as cidades que foram destruídas lá. Ló. Mateus, capítulo 10, versículo 15. Ele acreditou em Jonas. Mateus, capítulo 12, versículo 40. Alguns vão dizer, eu acredito em Jesus, mas na Bíblia? Tá, então tu não acreditava em Jesus, porque Jesus acreditava na Bíblia, então só faz a tua conta aí que a tua conta não está batendo. Então tem que acreditar em Jesus e na Bíblia. Pô, é a Bíblia que fala dele, pô. Tá? E você? Tem no slide lá. E você? O que tu vai fazer? Tu vai acreditar e anunciar essa verdade? Ou tu vai esconder a verdade? Tu vai pegar um megafonezinho e vai começar a gritar sobre essa verdade? Ou tu vai botar ela no teu bolso? Não, deixa só pra mim, deixa só pros meus amigos aqui. Tá tranquilo. Nós temos um monte de cadeira aqui, ó. Um monte de cadeira aqui, ó. Vai botar no bolso? Ou vai gritar? Anunciar?